A paz do Senhor, igreja, amém? Nosso culto começou, se levante, vamos adorar o nome do Senhor. Não vou negar quem sou, não avançará em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Babilônia
Boa noite, comunidade de fé, papai. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, né? Boa noite para você que está na quarta parede. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa quinta-feira profética. Fiquem ligados que o Senhor tem sempre uma surpresa preparada para nós. A gente sabe como que começa, mas a gente nunca sabe como que a gente vai sair daqui. E eu creio que você vai sair daqui mais crente ainda do que você chegou nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Abra tua Bíblia comigo então, Romanos, capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, versículo de número 2, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Criançada, está todo mundo afiadinho aí, todo mundo lendo Bíblia, glória a Deus. Tá crente aí, Júlio? Eita glória. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Que a palavra nos diz: não vos conformeis com as coisas do sistema mundano, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ficar somente com a parte B desse versículo: boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na primeira carta de João, capítulo 2, ele nos escreve: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Essa é a boa vontade de Deus, que todos os nossos pecados sejam perdoados pela graça do nosso Deus, essa graça maravilhosa. Então, quando você vem para a igreja, que você estende as mãos para o Senhor e reconhece Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador, você está na boa vontade do Senhor Jesus. Seus pecados são perdoados pela graça de Deus. Mas a gente não pode parar nessa etapa, que isso é somente uma primeira etapa. E João continua nos dizendo: jovens, eu vos escrevo, porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Então, somente vir para a igreja, viver a boa vontade do Senhor, a gente não tem a palavra dentro do nosso coração implantada. Eu implanto a palavra quando eu amadureço a minha fé, quando eu começo a congregar, quando eu estou em comunhão, e quando a palavra permanece em mim, e eu já tenho força para vencer todas as ciladas, todas as armadilhas do maligno. E isso me dá sabedoria e graça para lidar com todas as situações. Mas João, ele continua: pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Aí sim eu vou viver a perfeita vontade do Senhor. Eu vou reconhecer aquele que lá atrás me chamou pelo nome, e eu reconheci como Senhor e Salvador na minha vida. Eu vou entender que Ele me deu força para prosseguir. Eu amadureci na fé, e eu já tenho força e a palavra dentro de mim para vencer todas as astutas armadilhas de Satanás. E eu vou além, eu vou entender que agora eu não sou mais um filhinho do papai, eu sou um pai direcionado por Deus, e eu tenho destino profético, eu tenho palavra profética, eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, e eu consigo dar destino profético às pessoas que estão do meu lado. Ei! O tempo do leitinho, boquinha acabou, o tempo do mingauzinho acabou, já é tempo da gente se posicionar e falar: a palavra permanece dentro de mim, e eu tenho força para vencer o maligno. E para a gente que já está aqui há mais de 3, 4, 5 anos, já é tempo de sermos pais.
Já é tempo de abraçar alguém, trazer para perto, discipular e dar um destino profético, liberar uma palavra sobre essa vida e direcionar. Então Deus está te trazendo aqui hoje para te falar. Tempo de maturidade. Tempo da gente entender que Deus já mudou a nossa fase. Que a fase de menino passou, a fase de criança passou, a fase de jovem já passou, e agora Ele está querendo que a gente viva na perfeita vontade dEle. E a perfeita vontade dEle, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu pego a minha vontade e sujeito a minha vontade na vontade do Senhor, e eu cumpro aquilo que Ele colocou na minha vida como encargo profético. Ei, o Senhor está te chamando hoje para mudar essa fase. O Senhor está te chamando hoje para viver mais intensamente com Ele. O Senhor está te chamando hoje para um grau de intimidade e de relacionamento com Ele. Meu irmão, não aceita essa situação de somente entrar aqui de domingo a domingo como um crente comum, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, graças a Ti damos nessa noite. Meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te louvamos e bendizemos, meu Pai. Senhor, tudo aquilo que está impedindo a conexão com o Espírito Santo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, esvaziar nossa mente, o nosso coração. Que toda preocupação, toda ansiedade, todo desgaste, todo cansaço fica daquela porta para fora agora, Pai. E que nós possamos estar conectados com o Senhor. Que a nossa força seja renovada, que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja renovada. E principalmente que a alegria de Te adorar seja renovada dentro de cada crente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nos alcance, Pai. Que seja perdoado o pecado da Tua igreja. Que seja perdoado os nossos pecados, Senhor. Que as transgressões cometidas, Pai, sejam jogadas no mar do esquecimento. Mas que acima de tudo, cada crente aqui nessa noite se posicione daqui para frente, coloca um balizador e fala: eu nasci para vencer, eu nasci para dar destino, eu nasci para vencer o maligno. Alivia cada mente, Pai, que entrou aqui oprimida nessa noite. Cada mente que entrou aqui, Pai, chicoteada, pisoteada, Pai, que chegou aqui com ansiedade, meu Deus. Se a depressão estiver rodeando alguém aqui nessa noite, Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Pega todo esse jugo pesado, pega todo esse fardo, e no nome de Jesus eu te ordeno: sai! Em nome de Jesus. Pai, toma a primazia neste culto. Toma o primeiro lugar. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós oramos a Ti, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar o único que é digno de toda honra e de toda glória. O
E porque dele, para ele, são todas as coisas. Começa a falar mistérios com Deus. Enche esse lugar da glória do Senhor. Enche esse lugar com louvor. Aleluia. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder e tomando conta do lugar, de braços abertos estou, de coração rendido em teu altar.
pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Me devolvei, sem memória, e com teu poder, e entre dentro de mim, como fogo, e como fogo, em meus ossos dentro, e em meu peito, entre dentro de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. A palavra do Senhor, aleluia. Podemos sentar, nós temos uma apresentação agora. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? O departamento infantil fez uma linda homenagem para as mamães, tá? Que domingo é comemorado, né, o Dia das Mães. Então as meninas vão estar fazendo uma linda apresentação para vocês, tá bem? Amém. Mãe, quer dizer amor,
Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Que noite bacana, né? Noite especial, noite gostosa. Que apresentação linda, né? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o departamento infantil, que sempre tem se dedicado em fazer o melhor e entregar o melhor a Deus e a essa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 16. Deixa eu ser breve. Lucas capítulo 16, verso de número 10. Glória a Deus. Diz assim a Escritura: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. Portanto, se quanto às riquezas injustas não haveis sido fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Forte, né? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é propriamente vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque aborrecerá um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Diga: eu não posso servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram amantes do dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Qual que é a característica do fariseu amante ao dinheiro? Zombador. Quantos não zombam de você por ofertar na casa do Senhor? Quantos não zombam de você por dizimar na casa do Senhor? Quantos não zombam de você por primiciar na vida do seu sacerdote? Quantos? Quantos não zombam? É assim que eles fazem. Mas quando fecha o mês e é 2.000, é 1.000 de farmácia, ninguém vê, né? Remédio atrás de remédio, não acha cura, não vê milagre, não é transformado. Quando o cara estava lá entregue às drogas, a cachaça, o álcool, quero dizer para você uma coisa: se quanto às riquezas injustas nós não formos fiéis, Deus nunca vai confiar as eternas em nossas mãos. Eu quero aqui agradecer a você, dizimista e ofertante dessa casa. O meu muito obrigado. A casa está de cara nova, um conforto a mais para nós, e eu só tenho que agradecer vocês. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu reconheço que eu sou um bom administrador. Isso eu reconheço. Tem hora que eu sou tão bom administrador que eu não preciso ter nada e eu estou fazendo. Mas está aí mais um passo que a gente deu.
A papai é uma menina de poucos anos, está caminhando ainda. A papai está ali engateando, fazendo coisas de gente grande. Por que isso? Porque às vezes os irmãos mais velhos perderam a graça, a motivação. Aí Deus vai lá e confia na mão das crianças. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tem nos ajudado a fazer isso tudo aqui acontecer. Daqui a alguns dias vai estar chegando um ar-condicionado para nós tentarmos adaptar ele por ali, tá? Também comprado na fé, tá? Nós pegamos uma ideia do irmão mais novo que chegou na casa, não colocando em prática, unimos aí um grupo, umas 10 pessoas, e quem quiser entrar está aberto, tá? Para esse grupo, ao qual eu faço parte. E eu já passei o cartão, vai chegar uma área ali para nós colocar para ali, para cuidar daquele povo que fica naquela região ali. Daqui uns dias nós vamos tentar arrumar aquele no centro ali. Eu estou correndo muito atrás. Você já viu uma coisa? Você quer ali no centro, ali debaixo tem um, mas o motor dele está precisando estar queimado. Você já viu uma coisa louca? Você quer comprar, mas as pessoas não te dão condição de você poder comprar? Tá as empresas assim hoje. Essa empresa que eu comprei esse ar-condicionado dela agora que vai chegar aí daqui alguns dias para nós, ela é uma empresa automatizada, ela faz uma transação através de link, você passa um cartão e tal. Aqui eu fui comprar um motor ali, eles queriam que eu pagasse R$3.000 na bucha. Eu falei, não tem. Você não tem nada, um cartão virtual, nada que dá para passar? E a empresa está muito atrasada ainda. Eu falei, não é possível, meu irmão. Não é possível. Eu vou apresentar uns artistas que eu tenho lá na igreja. Talvez vão bolar alguma coisa aí, pai. Deixou de vender, fazer uma venda de R$3.000 seu cartão. Não tem como. Eu preciso ir lá vamos supor, Belo Horizonte para passar o cartão e trazer o negócio para cá. Que isso, gente? Eu estou em pleno século XXI. Como é que pode? Então eu ainda estou encontrando essa dificuldade para arrumar um de lá. Mas as coisas estão acontecendo. E a minha palavra aqui é para você que é fiel no pouco. Vigia, tá? Você que é fiel no pouco, vigia. Deus vai te colocar muito a qualquer momento. Vigia. Vigia, toma cuidado, ó, fica esperto. Eu vou falar para você, fica esperto. Tá? Você está arrumando um problema para a sua vida. Você que é fiel no pouco, você está arrumando um problemaço para a tua vida. Se Deus perceber isso, a tua fidelidade no pouco, Ele vai arrancar você desse pouco, vai colocar sobre o muito. Vigia. Vigia que o milagre pode te atropelar. Amém, querido? Vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Deixa eu fazer uma apresentação aqui. Essa daqui é a nossa nova camisa do Ministério. Essa daqui é a nossa nova camisa do Instituto Filhos da Luz. Essa daqui é a nova camisa nossa. Dia 3 agora, peraí, né? Do mês que vem, né? E se aproxima aí, nós estaremos fazendo uma ação na porta do Mercado Moraes, recolhendo alimentos. Pastor, eu quero uma camisa dessa, como é que eu faço? Cadê o Marquinhos, meu Deus? Opa, vem cá, procura esse homem feio aqui, mas ele é gente boa, tá? Ele é gente boa. Cadê não, Zé? A missionária deu grito lá. Não revela muita coisa não, Zé. Deixa ver. Procura esse homem feio aqui, abençoado, e encomenda com ele a sua blusa. Já tem algumas aí, alguns já estão pegando, tá? Qual o valor dela? R$40. Ela sai 33 de custo, mas já está sabendo que 7 é para nós começarmos a formar o caixa do Instituto Filhos da Luz. Nós estamos para dar um pontapé violento. Eu estou falando para vocês, prepara que vai acontecer um negócio muito violento dentro dessa casa. O Instituto Filhos da Luz vai dar um passo por esse
que vai transformar essa casa. Só aguarda, tá? Eu quero fazer algo, eu não combinei nada com ninguém, isso é meu particular. Sabe aquela camisa amarela que todo mundo, talvez, a maioria de nós que comprou tem uma, tá? Eu, não a igreja, eu, pastor Douglas, tá? Traz ela para mim, eu vou te pagar R$20 nela, em uma só, tá? Aí se eu tenho duas, me entrega as duas. Nós vamos eliminar a camisa amarela, ninguém vai usar mais amarelo, nós vamos usar só essa aqui agora. Essa é a logo, esse é o padrão agora do projeto Filhos da Luz. Amém, querido? Olha, não é a igreja, sou eu. Eu vou pagar R$20, vou pagar metade para você. Tá bom? Amém? Você traz ela para mim. Eu tenho duas, me entrega as duas, tá? Nós vamos eliminar o amarelo, meter fogo no amarelo. Passou, já foi, agora é uma nova etapa. Não tem projeto mais, é instituto. Aí o negócio é outro nível. Dia 3 é só com essa aqui, tá? Ou você vai com a camisa preta, se você não deu tempo de adquirir ainda. Mas eu quero profetizar, estenda as mãos. Eu profetizo no nome de Jesus, tá? Você vai adquirir uma e a coisa ela vai acontecer o recurso para você. No nome de Jesus. Bora abençoando, Marquinhos, nossas ofertas, nossos dízimos. Seu Deus, graças a Deus. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor meu Deus, por mais essa noite, Seu Deus amado. Graças te damos, ó Pai amado, por todos os ofertantes dessa casa, Senhor meu Deus. Sejam cada um deles, ó Pai amado. Prospere, ó Pai amado, a finança de cada um deles, Senhor meu Deus. Todos os projetos, ó Pai amado, que cada uma dessas pessoas, ó Pai amado, tem, ó Pai amado, seja realizado. Em nome de Jesus, ó Pai amado. E que nada de mal, Pai amado, venha sobre essas pessoas, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai amado, certos de tudo que o Senhor tem para nós, ó Pai amado. Em um santo nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, queridos. Podemos ofertar, dizimar. Agora os que todos vai ser mesmo só nas laterais, porque não tem nas cadeiras, né? Lá atrás tem um gasofilaço. Fica à vontade. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos abençoar o servo do Senhor. O mínimo de ceia vai ser ele, a família dele, recebido, né? Como membro dessa casa. Em nome de Jesus, tem sido um tempo de muitas bênçãos e essa família, ela veio para acrescentar muito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou pela vida desse homem de Deus. Que a mão do Senhor continue sobre ele. Usa ele com poder e autoridade nessa casa, Pai. Essa tribuna está sendo entregue a ele para a comunicação da tua palavra. Obrigado pelo meu amigo, Senhor, e teu filho. Obrigado, meu Pai, pela pessoa, meu Pai do Leandro, Deus eterno. E tem sido um instrumento na nossa vida desde o dia que chegou para cá. Obrigado pela sua casa, pela sua família. Usa ele com poder e autoridade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ó, põe uma água aqui, tá? Se eu gosto de água, esse homem é mais apavorado que eu do que com água. É isso. Água com gás? Água com gás? Você gosta? Paz do Senhor, povo de Deus. Antes de entrar na mensagem, eu quero deixar os agradecimentos. Estou muito alegre
por essa nova caminhada. Desde o dia que eu entrei por essas portas, fui ricamente abençoado. E a minha esposa, ela estava com um pouquinho de resistência, com 3 frutos. Deus falou com ela: que palavra, isso tudo que eu gostaria, que eu precisaria receber. E uma das coisas que me marcou nessa casa foi a comunhão. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu falei: eu quero ficar aqui. Passou-se um ano, eu voltei por acaso no culto das primícias. Por acaso não, creio que é um plano de Deus. E aquilo me tocou muito. E na caminhada Deus foi falando comigo. Eu tive a oportunidade de participar do retiro. E já tem 20 anos que eu estou na presença do Senhor. Eu confesso que eu nunca tinha participado de um retiro com tanta organização, com tanto temor de Deus, com tanta presença do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa: olha, o retiro, eu tenho a convicção de que eu fiz a escolha correta. Desde eu quero agradecer também ao presbitério, Eduardo, cada um, o Mirinho, todos os irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito alegre, honrado por essa casa. O Dogão dispensa comentários. E eu conversando com o pastor Josimar Douglas, e eu falei para ele: eu vou para lá. E Deus tem falado comigo, e ele usou uma expressão assim, olhando: lá tem uma nuvem de bênção e de prosperidade. E você que já é próspero vai ser mais próspero ainda. Eu disse para ele: eu tomo posse disso em nome de Jesus. E para mim, nessa noite, preparar uma palavra, eu não poderia, uma palavra mais oportuna, de falar sobre comunhão. Essa é a palavra que Deus, Ele ministrou muito no meu coração nos últimos dias. Comunhão. E essas nuvens que o Josimar falou sobre, de bênção, de prosperidade, ela está sendo derramada aqui, né? E nós temos que tomar posse dela. Nós não podemos ficar despercebidos. E eu quero nessa noite fazer um paralelo de 2 homens que com certeza você vai identificar um ou com o outro, porque nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, decidimos servir Ele, nós não podemos permitir que a nossa vida ela fique do mesmo jeito. Nós temos que tomar posse da bênção do Senhor. E nós vamos ver 2 situações na Bíblia de 2 homens que foram chamados de Deus, mas teve caminhos diferentes. E você vai identificar com algum caminho, e Deus vai falar no seu coração. Abra a palavra do Senhor no livro de Samuel, no capítulo 9. Nessa noite eu quero fazer 2 colocações entre Samuel e Davi. Coisas que nós temos que ter vigilância, prudência, e temos sempre que confiar no Senhor. E a palavra do Senhor Deus diz em 1 Samuel capítulo 9, no versículo 2, diz assim: e ele tinha um filho cujo nome era Saul, e um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoas mais belas do que ele. Dos ombros para cima ele era mais alto do que qualquer um do povo. 1 Samuel agora, capítulo 16, versículo 12 e 13, e diz assim: e ele mandou buscá-lo e trouxe para dentro, e ora ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge, pois este é ele. E então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Nessa noite eu quero ministrar o coração dos irmãos aquilo que Deus falou comigo através da comunhão. Como eu disse, algo me tocou muito forte nessa igreja sobre a comunhão. A comunhão que nos faz nos aproximarmos de Deus. E nessa noite o Senhor, Ele me levou a 2 textos
e me deu duas colocações sobre Saul e Davi. A palavra do Senhor Deus, ela nos relata que o povo de Israel, eles estavam sendo tirados do Egito, das mãos dos egípcios. Eles estavam num cenário de escravidão, e se nós depararmos com essa situação, eles estavam escravos, eles foram tirados, estavam sendo libertos. E se nós entendermos e analisarmos, esse povo era para estar glorificando a Deus, esse povo era para estar exaltando o nome do Senhor. Mas uma das coisas que nos chama a atenção sobre a multidão é sempre a ingratidão. A ingratidão, ela estava no meio da multidão, ela sempre está no meio da multidão. Quando o Senhor ele pergunta para Pedro, fala assim: Pedro, o que a multidão diz que eu sou? Ele fala: Senhor, elas dizem que você é mais um profeta. E o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, quem diz tu quem sou? Ele fala: eu sou filho de Deus vivo. E a palavra do Senhor agora, ela nos relata que essa multidão, ela começa a pedir um rei. Mesmo o Senhor livrando o povo de Israel da mão do Egito, tirando ela do Egito, da mão dos egípcios, eles estavam no cenário de escravidão e tirar, mas ele queria um rei. É interessante que a multidão, ela sempre quer uma coisa palpável, ela sempre quer uma coisa que os olhos possam alcançar. E a palavra do Senhor Deus nos diz que o Senhor ele separa Saul, ele chama Saul. E a palavra ela vai nos relatando que Deus ele monta uma estratégia para ele perder os muros de seus pais. E ali ele se encontra com Samuel. E Saul ele estava, antes de ele encontrar com Samuel, ele estava com o seu servo. E ali Deus ele foi trabalhando de uma forma para que Saul, seu servo, ele possa ir até Samuel. E a palavra do Senhor Deus nos diz que o servo de Saul ele conhecia Samuel, mas Saul ele não conhecia. E ali o Senhor Jesus ele coloca na mente de Samuel, falando que era ele que ia levantar como rei, como sendo assim pedido do povo. E a palavra do Senhor Deus ela diz que Samuel ele chama Saul, fala para ele que ele é um escolhido, ele explica que ele era simples, de uma tribo pequena, mas a palavra do Senhor Deus diz que Samuel faz aquilo que manda o Senhor, unge Saul como rei. E agora Samuel ele junta o povo, a multidão, aqueles que estavam pedindo Saul para que ele pudesse ser rei, e apresentou ele para a multidão. E a palavra do Senhor Deus diz que aquele povo ele aceitou. Porque nos relatos bíblicos que nós lemos aqui, a palavra do Senhor Deus diz que ele tinha uma estatura grande, ele era formoso, ou seja, Saul, ele era do jeito mesmo que o povo estava pedindo, ele era formoso, ele era bonito, e era bom a aparência humana, e aquilo eles pediram, e assim o Senhor fez. É interessante que a palavra do Senhor Deus nos diz que pedir, dar-se-vos-á, aquele que pede, recebe. Às vezes nós recebemos algo mal, porque nós não temos o aval de Deus. E nessa noite eu quero te dizer sobre a comunhão. E Saul ele vai nos dar uma certeza de uma convicção, a certeza de uma verdadeira comunhão, como ela faz total diferença na nossa vida. E a palavra do Senhor Deus diz que Saul traz Saul, ele é apresentado como rei. Creio eu que Saul ele ficou todo alegre, porque ele estava num lugar de destaque. E a palavra de Deus nos diz que Saul ele ficou maravilhado. E agora Saul ele toma os seus lugares, vamos dizer, o seu lugar de rei, e também tem as suas prioridades. Ele tinha os seus deveres, ele tinha os seus direitos, mas agora Saul ele tem uma postura como verdadeiramente o rei de Israel, um homem que era visado sobre a nação. Ele estava sendo preparado para, aleluia, ele estava preparado para ordenar o povo de Israel. E a palavra do Senhor Deus diz que Saul ele chega a um dos homens e fala que um homem chamado Anás, um amonita, eles estavam escarnecendo o povo de Israel, ele estava ali aprisionando aquelas pessoas. E a palavra do Senhor Deus diz que o Espírito de Deus veio a Saul.
E agora a palavra de Deus, nós vamos relatando na Bíblia que o Espírito de Deus estava com Saul, e ali ele deu as ordenanças para o seu povo. Ele foi ali e aniquilou aquele povo. E o segredo de Saul é porque ele ouviu a voz do Senhor. O Espírito de Deus estava sobre Saul. Como é importante tudo que nós formos fazer, nós colocarmos o Senhor na frente. Nós ouvimos a voz de Deus, e nós às vezes perecemos, às vezes passamos dificuldade porque não ouvimos a voz de Deus. E Saul é um exemplo bem claro disso. Agora, em outra situação, Jonathan, o seu filho, ele vai e fere uma maldição dos filisteus. E a palavra do Senhor Deus diz que Israel tocou essa trombeta. E ali, quando os filisteus ficavam sabendo disso, a palavra do Senhor Deus diz que vieram 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros e gente igual à areia do mar. E vinha um exército. Interessante que quando nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos entendendo que o que nos diferencia o povo de Israel era o mover de Deus. O exército de Israel, ele era até temido, mas através da obediência e do mover do Senhor. E a palavra do Senhor Deus diz que o Senhor fala com Saul: Saul, olha, você espera 7 dias que Samuel vai vir até você e ele vai fazer o sacrifício e vocês vão ser vitoriosos. E a palavra do Senhor nos diz que Saul ele espera até o 7º dia, mas Samuel ele não aparece. E esse cenário nós podemos trazer para a nossa mente, para o nosso coração, e para trazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre a sua. E nós que estamos na casa do Senhor, tem momentos que nós passamos por luta, por dificuldade, por tribulação. O cenário aqui que Saul estava passando era um cenário horrível, porque veja bem, ele estava olhando 30.000 carruagens. A palavra do Senhor, estudando melhor, dizendo, era como se fosse 30 tanques de guerra, 6.000 cavaleiros e gente igual a areia do mar. E ainda por isso, e ainda os seus cavaleiros, os seus homens ainda estavam com medo. E ele tinha que tomar uma decisão: eu vou esperar Samuel ou eu vou fazer as coisas do meu jeito? Então às vezes nós estamos assim. Nós passamos por luta, passamos por dificuldade, as tribulações, e no dia a dia nós temos que ter uma opção: eu vou fazer a minha vontade, ou eu vou, se verdadeiramente, será que Deus vai me ajudar? E Saul dá até para entender essa atitude dele aqui, carnalmente falando. O cenário estava escasso, porque ele estava vendo que ele iria ser amassado pelos filisteus. Mas Saul ele quis fazer as coisas do jeito dele. E todas as vezes que nós vamos fazer as coisas dos nossos jeitos, não esperando a aprovação de Deus, nós iremos perecer. E a palavra do Senhor Deus diz que Samuel, logo após ele chega. Interessante que isso me chamou a atenção. Ele fez o ato de desobediência, e a Bíblia diz assim: e depois, logo depois, chegou Samuel. Se você está passando por luta, querido, por dificuldade, não abre a mão da verdade, não abre a mão das coisas corretas, porque Saul estava quase recebendo a bênção dele, porque Samuel ia chegar, ele ia oferecer o sacrifício. Sabe o que ia acontecer? Deus ia dar estratégia e os filisteus iriam ser derrotados. Talvez você está passando por dificuldade, talvez você tenha que resolver algo e está demorando a bênção de Deus, mas a palavra de Deus nessa noite está falando para você: espera só mais um pouquinho, porque na presença de Deus a bênção ela virá. E a comunhão para com Deus, ela nos dá essa certeza. Ela nos dá essa certeza, ela nos dá uma convicção de que verdadeiramente Deus está no controle. Se Saul aqui tivesse uma comunhão genuína com o Senhor, com o propósito de agradar ao Senhor, com certeza ele falou assim: eu não vou sair daqui. Se Samuel não chegar, Deus vai me dar outro direcionamento, mas eu não vou tocar naquilo que não me pertence, porque fiel é o Senhor que vai cuidar de mim e também do meu povo. Porque o Senhor ele é maravilhoso, porque quando nós confiamos, a bênção dele vem. E a palavra do Senhor Deus diz que Samuel agora ele exorta Saul e fala: você fez como um louco. E aí ele paga um alto preço.
E a palavra do Senhor Deus nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Os amalequitas, eles estavam aprisionando o povo de Deus. E Samuel novamente, ele fala com Saul: o que eu louvo é esse Deus todo-poderoso, que Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que está sempre nos dando oportunidade. Se você errou, se você fez as coisas que não é desagrado a Deus, mas aqui está nessa noite eu ministrando um Deus de oportunidade. Um Deus que ele olha, não olha para o passado, mas olha para o presente. Ele olha para o futuro. E fiel e poderoso, ele é para perdoar todos os pecados e para abençoar aqueles que se posicionam na presença do Senhor. E agora, de novo, praticamente o mesmo cenário. Samuel, ele fala para Saul: Saul, você mata todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, destrói tudo e não pega nada. Interessante que Saul, mesmo depois de ter passado por aquilo, sabe o que ele faz? Ele faz quase tudo certo. Ele vai e mata os homens, ele vai e mata as mulheres, mata as crianças, mas aí ele vai e pega os bens, as coisas preciosas. E também ele pega o rei, ele traz o rei Agar. E se nós aprofundarmos um pouquinho, por que ele trazia o rei, pastor Douglas? Porque quando você tinha um rei a qual você tinha destruído a sua nação, aquilo era um sentimento de honra. E ali está revelando o que? A vaidade de um homem. Ele preferiu fazer as coisas que era reto aos olhos dele do que obedecer a palavra do Senhor. E novamente a palavra do Senhor Deus vem através de Samuel, repreende ele, e Samuel vai e lá entregou a cabeça do rei Agar, exorta Saul novamente. E a palavra do Senhor Deus diz que o Senhor mais uma vez fala: chega, Saul, agora eu vou te levantar um rei. Interessante que Saul, ele queria o que, queridos? Ele queria o trono. Saul foi escolhido por um homem. E o que me chama muita atenção nessa noite, como eu estou dizendo, que eu quero ministrar, é sobre a comunhão. Para você ver que quando o servo de Saul, ele apresenta ele para Samuel, ele não conhecia Samuel. Samuel era um sacerdote, era um profeta, o que nos dá a entender que Saul, ele era um homem desapercebido com as coisas do Senhor. E o final dele é triste. Ele vê o seu povo derrotado, e no final ele pede para o seu servo matar ele. O servo, havia temor dentro dele, e ele se suicida, ele cai sobre a sua espada. E nessa noite, que esse espírito de Saul, ele não possa estar dentro da sua vida, dentro do seu coração. E quando eu estava ministrando essa palavra, Deus ministrava algo ao meu coração, né? E essa forma que podemos fazer as coisas do nosso jeito. Quantas pessoas elas entram por essas portas, elas são tocadas pelo Senhor Jesus, e muitas pessoas falam: eu não vou batizar agora porque eu não quero um compromisso, eu não vou me lembrar aqui porque eu não quero um compromisso, eu não vou casar agora não, eu estou morando junto porque está dando certo, porque não quero um compromisso. E quantas pessoas estão passando desapercebido. E quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, e eu lembrei do pastor Josimar dizendo que essa nuvem de glória e de poder que está sobre essa igreja. E por que muitos não são alcançados por ela? Muitos não vão ser. Por que não vai ser alcançado? Por causa da desobediência, por causa de um comprometimento fiel com o Senhor. Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não abre nenhum parêntese para o pecado, para as coisas erradas. Que nessa noite a incredulidade ela possa sair do seu coração.
Porque todas as vezes que você escolhe fazer algo e não tomar um posicionamento com o Senhor, isso é idolatria também. Você está dizendo, não, olha, esse casamento errado é aqui, é melhor do que estar na mesa. Olha, esse trabalho aqui que não dá, que isso aqui é profano, isso é melhor do que estar na presença do Senhor. Eu não quero batizar, porque senão vou ser membro, eu vou ter meus direitos, mas eu também vou ter meus deveres. Deus nessa noite ela está chamando o seu povo, sabe para quê? Para uma comunhão. E nessa noite eu vou falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Ele vai nos ensinar o que é verdadeiramente uma comunhão para com o Senhor. E quando nós temos comunhão com o Senhor, a nossa vida ela é transformada. Porque quando nós temos uma comunhão com Deus, a fé é gerada em nós. E a fé, os nossos olhos humanos, ela não pode alcançar. Mas quando nós temos a fé em Deus, as coisas sobrenaturais, ela começa a acontecer. E creio eu que o Senhor Jesus, eu conjecturando, olhou para Saul e falou: se o povo escolheu um homem de aparência, agora eu vou escolher um homem que tenha segundo o meu coração. Um homem de princípios. E o que nos chama a atenção é que quando Samuel ele vai escolher o rei, o substituto de Saul, e a palavra de Deus ela nos diz que vai trazendo um, Jessé no caminho assim, vai trazendo outro. E os filhos, a palavra do Senhor Deus diz que, eu estudando, eles eram formosos também. E o Senhor fala para Samuel: não é este. Tem mais alguém? Tem. Aí vai lá e chama Davi. E quando Davi chega, o Senhor ele se manifesta sobre a vida de Davi. E a palavra do Senhor Deus ela é tremenda. E a palavra de Deus, que eu escolhi um texto, um relato bíblico para ver a diferença de quando nós temos comunhão para com o Senhor, como que as coisas ela funcionam diferente. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, a palavra do Senhor Deus diz assim, a partir do versículo 3: E então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, seus filhos e as suas filhas tinham sido levados a cativo. E então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tinha mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas a cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, e a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque o ama de todo o povo estava aflito, e cada homem por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. Versículo 8: E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-lo? E ele lhe respondeu: persegue, porque tu certamente alcançará, e sem falta recuperará tudo. Versículo 10: E Davi, porém, foi alcançá-lo, e ele e 400 homens, 200 ficaram para trás, os quais estavam fragilizados, e não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam egípcios no campo, e trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e fizeram beber água. Versículo 17: E Davi o feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, e salvou 400 jovens, quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo os que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou as suas duas esposas, e não houve nada que lhe faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que eles haviam levado. Davi recuperou tudo. E o cenário ele era quase igual. Davi ele estava em um lugar com seus homens, eles foram expulsos,
E eles voltaram para casa. E o cenário era o seguinte: quando eles chegam na sua cidade, estavam tudo queimados, não tinha nada. E a palavra do Senhor aqui está nos relatando que os seus filhos, suas mulheres e tudo que ele tinha foram levados. E a palavra do Senhor Deus diz no versículo 3 que os homens queriam apedrejá-lo ele. Porque, como assim? Nós estamos servindo Davi, você é esse Deus, e quando nós chegamos, voltamos para a nossa casa, o cenário que nós encontramos é um cenário de destruição, e ainda por cima nossos familiares, eles não estão aqui presentes. E a palavra do Senhor Deus diz que, interessante que o versículo 4, todos choraram, e a palavra diz assim: Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tinha força para chorar. Porque nós que somos servos de Deus, nós que estamos na presença do Senhor, também nós temos nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos que nós até apavoramos com o cenário, mas a comunhão de Deus, que ela faz total diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher. E nós estamos vendo aqui que quando Saul ele foi pressionado, ele fez o que era reto aos olhos dele, mas Davi ele fez diferente. Davi ele foi consultar ao Senhor. Aqui está o segredo da nossa bênção, da nossa vitória. E nessa noite, quando eu estava preparando essa mensagem, algo Deus ele ministrou no meu coração. Porque nós que somos servos de Deus, nós passamos dificuldades também. E quando eu estava passando uma dificuldade financeira, quando ali nós fizemos as contas, mas a minha esposa colocamos o dinheiro, e faltou R$100 para fechar a conta. E eu peguei e falei para minha esposa assim: eu sei de onde que eu vou tirar esses R$100. Aí eu tinha que pagar um servo de Deus, eu até convidei ele aqui para emprestar essa noite. Muito obrigado, Wesley, meu amigo, meu irmão. E ali, querida, a Camila separou para mim os R$300, só que ela veio com 6 notas de 50. Eu falei assim: não, eu quero 3 notas de 100, porque vai que Deus toca no coração dele e me dá só 50. Interessante que eu não misturo as coisas. Ele é mecânico, ele é servo de Deus, ele tem as suas contas para pagar, mas falei: nessa noite, nesse dia eu preciso. Deus ministrou no meu coração. Eu dobrei meu joelho, eu orei, e quando eu fui pagar ele, e eu toco no coração dele. Ele pegou os R$300, ele dobrou os 200, pegou e colocou no bolso e falou para mim assim: esse 100 aqui é para te abençoar. E eu falei para ele: não precisa não. Aí ele pegou: não, isso é para te abençoar. Fui embora, não tive coragem de falar na hora não. Quando eu voltei lá no outro dia, eu falei para ele, e a presença desse Deus poderoso, ele veio sobre as nossas vidas, e 2 homens chorando na oficina, sentindo a presença de Deus. Aleluia. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa casa ela tem algo que eu gostei muito, que se chama mesa. Vamos à mesa. E esta conduta, ela faz total diferença. Porque quando nós temos comunhão, quando nós sentamos à mesa, nós sabemos a necessidade do nosso irmão. Nós sabemos daquilo que ele precisa. E essa comunhão aqui, ela está num corpo físico e espiritual bem. Porque quando nós estamos sentados na mesa, ainda que você está passando por luta, por dificuldade, eu sou assim, se eu não tenho condições, eu sei onde eu chamar. Eu sempre tenho os meus. Eu peço, dá para me abençoar? Eu sei aonde que eu vou, eu tenho as minhas fontes. Aleluia, estou vendo aqui as fontes. Então, querido, essa comunhão aqui é a igreja do Senhor. O pastor tem uma visão de 7.000 homens, 7.000 almas, 7.000 vidas. Sabe como que nós iremos conseguir isso aqui? Através da comunhão. A palavra do Senhor Deus diz em Atos 2 sobre o povo ali,
Atos 2 não, 26, né, pastor? Me ajuda aí. Que quando o povo, eles vendiam e repartiam para com os necessitados. 2, glória a Deus. E nós podemos tomar posse disso. Não é lá do povo de Atos, é para nós também. Essa unidade, ela é para nós. Porque nessa montante aqui vai ser um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro, e isso vai gerar frutos de Deus. Para finalizar, a palavra que Deus colocou no meu coração, que nos momentos de adversidade você não abre mão da verdade, que no momento da adversidade você não abre mão da presença do Senhor. E essa palavra que eu ministrei nessa noite, uma palavra simples e uma palavra de grande profundidade chamada comunhão. E eu te convido nessa noite, você fechar teus olhos, você fazer uma autoanálise de como está a sua comunhão para com Deus. Eu estava de uma certa feita conversando com o pastor Josimar, a gente conversa muito, ele diz assim: o Dogão já entra no culto a 1000 por hora. E eu voltando para casa um dia desses, falei: Camila, essa ministração do pastor, ela é uma ministração para quem verdadeiramente tem um comprometimento com Deus. Nós não queremos essa casa aqui somente cheia, mas nós queremos essa casa cheia de pessoas cheias do poder de Deus, com poder transformador, porque as coisas começam assim, de pouco a pouco mesmo, e nós vamos ser estruturas. Para que essas 7.000 se aconteça, sabe o que vai acontecer? Vai ter que ter colunas de pessoas, homens e mulheres de Deus, profetas e profetas de Deus, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. E feche os teus olhos que eu vou orar e vou passar a palavra final para o nosso pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graça nessa noite, Senhor Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui exaltando o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor ministrou no meu coração. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada um nesta noite. Eu sei, Pai, que existem pessoas aqui, Pai, que entrou precisando, Senhor, ouvir esta palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que vai de encontro agora, que esta comunhão com o Teu Espírito, Senhor, ela possa fazer a partir de hoje realidade em vidas aqui presentes, Senhor, porque nós não conhecemos, Senhor, sem ter esta comunhão. Nós não conhecemos a Ti, Pai, sem orar, sem jejuar, sem ler a Tua palavra. Meu Deus, traz o Teu povo, Senhor, ao arrependimento. Traz o Teu povo, Senhor, e coloca nessa noite um desejo no coração, que eles possam, Senhor, sentir dentro de si, para que eles possam, Senhor, querer uma mudança, querer, Senhor, viver algo novo, Senhor. E esta nuvem, Senhor, de poder e de glória que está derramada nesta noite, eu tomo posse dela em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos aperfeiçoar. Que o Senhor possa, Pai, trabalhar na vida de cada um. Que todo espírito de saúde, Senhor, bata em retirada, mas que o espírito de Davi, desta comunhão, desta glória, desta convicção de que o Senhor está no controle, ela vem sobre as nossas vidas. Ela vem sobre as nossas vidas, Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória. Espírito Santo de Deus, trabalha no coração de cada um nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo que as bênçãos do Senhor sejam derramadas. Oh meu Deus, e da fraqueza, Senhor, diz a Tua palavra, que tiramos força. Meu Deus, se irmão também desanimado, Senhor, Tu possa animar ele nesta noite. E esta comunhão, Senhor, ela não vai ser um ato momentâneo, mas que isso venha ser uma realidade em nossas vidas, Senhor. Porque Tu és santo, porque Tu és poderoso, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu nos chamou para fazer esta obra, Senhor, para levantar homens e mulheres e tomar posse, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tentando te
negócios não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que só aceito por ti. Carrego o nome da família. Deixa eu te dizer algo aqui. Sempre vai ter lugar nessa mesa. O maior móvel profético dessa casa é uma mesa. Pode chegar com fome, pode chegar. Vai ter lugar na mesa, porque é o que o Leandro diz, é na mesa que cura. É na mesa que a gente cria relacionamento, é na mesa que a gente descobre a necessidade, é na mesa que a gente revela caráter, é na mesa que nós somos transformados, querido. Tem um gabinete pastoral ali que eu nunca usei, eu não uso ele para nada. Eu prefiro ir para a tua casa, eu preciso te levar para a minha casa, eu preciso sentar na mesa e detalhe. É um gabinete pastoral, mas profeticamente tem uma mesa lá dentro tem uma mesa. Querido, a mesa está posta. Só vai morrer de fome nesse tempo. Só não vai ter destino quem não quiser. Só quem não quiser mesmo um conselho de fato, uma mudança real, uma transformação de vida. Na maioria das vezes, como o presbítero Leandro pregou, nós somos como esse egípcio abandonado à beira do caminho. Porque o mundo faz assim, larga a gente à beira do caminho. Mas Davi fez o contrário. Davi alimentou. Davi recobrou o esforço e o ânimo do egípcio, e o egípcio guiou para onde ele deveria ir. Sabe o que a maioria de nós erramos? Em querer entrar ou tocar naquilo que não é nosso. Existem 3 atribuições bíblicas que só Jesus tem: rei, profeta e sacerdote. Quando Saul dá o sacrifício, ele se põe no lugar de sacerdote, ele se põe no lugar de Deus. Deus rejeitou ele. Ou você é rei e profeta, ou você é sacerdote e profeta, mas você não pode ser rei, profeta e sacerdote. Só Jesus é. Amém? Faz a tua parte, não toca naquilo que Jesus é, não. Não queira tocar naquilo que ele é. Não queira ser o que ele é. Ele é e pronto. Amém, querido? Estenda suas mãos, eu quero dispensar uma bênção sobre a tua vida. Deixa eu só dar um start aqui com os amados. Sábado, 14 horas é o nosso programa Vídeo Amados Meus. O programa termina às 4 horas. 4 horas, tá? É o nosso evangelismo. O evangelismo é transformado, mas é o evangelismo da igreja. Nós vamos varrer essa taquara preta. Eu conto com você. 4 horas da tarde aqui. Nós vamos varrer essa taquara preta em nome de Jesus, tá? Vai ser muita, mas muita bênção, tá? Domingo, 9 horas, batismo nas águas. Amém, querido? Nós vamos estar lá na casa da Dona Lília. A Dona Lília está lá. Lá na última rua do Nicoleiro, rua do Castelinho, lá, tá? Como é que Sebastião Galdino? Número 327. Batismo vai ser lá, 9 horas. Então quer dizer, 9 horas já vou começar a acontecer o batismo, para nós terminar mais cedo, para a gente ir para a casa da mamãe da gente. Mas eu não posso deixar de fazer esse batismo. Amém? Muita bênção em nome de Jesus. E domingo às 18 horas é o nosso culto de ceia. Tá? Culto de ceia. A mesa vai estar posta, vai ser um culto maravilhoso, para a glória de Deus. Tem uma palavra do trono para derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer: ação social. 1 quilo de alimento não.
Posso contar com você? Ó, nós estamos no Maio Laranja, tá? Dia 13 agora, às 19 horas, a pastora Iolásia e o psicanalista Márcio Azevedo, tá? Ele vai estar ali como psicanalista, mas é o pastor Márcio Azevedo, vai ter uma live, e a nossa querida Claudinha. Eu queria saber o que é aquele INT ali que eu não entendi. Intercessora, beleza. Viu? Eu não sei, eu pergunto. A intercessora, a nossa querida Claudinha, também vai estar participando dessa live. Vai ser uma live abençoadora para a glória de Deus. Agora deixa eu falar outra coisa com vocês antes de eu dispensar a bênção. Já tem pessoa me procurando, já tem pessoa sendo curada dos seus traumas, tá? De forma indevida, se alguma coisa vem na tua mente, mas pastor, eu já estou nessa idade toda, se isso te incomoda, vamos sentar. Quero dispensar uma bênção sobre a tua vida, quero abençoar a tua casa. Meu irmão, você está gritando. Eu quero abençoar a tua vida, tá bom? Obrigado, tá, minha filha? Vem ali também mais um CITEC, vai acontecer dia 27 do 5 às 3 horas da tarde até às 19 horas. Vai ter apostila, certificado e lanche. A preletora e a missionária Andréia. Vai acontecer aqui na Abapai. Quer aprender um pouco mais sobre o departamento infantil, esse intensivo de evangelização para criança, é aqui, vai acontecer aqui. Se inscreva, faça parte disso, tá bom? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam em uma só voz: amém. Queridos, não esquece não, tem ali os biscoitinhos da Fabiana, tá ali no cantinho, tá bom? Comunidade Fé, vai! Ai, cuidado da sua preciosa vida, meu irmão. Deus abençoe.